Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de formação sobre o Atos dos Apóstolos. Hoje nosso objetivo é estudar o capítulo 19, dos versículos 21 até o 40. Fizemos a primeira parte no outro programa, vocês podem aí recorrer ao vídeo que nós sempre postamos e depois da sequência. Mas podemos fazer uma pequena memória dizendo que no último programa, basicamente o capítulo 19 até o versículo 20, nós percebemos que o Lucas narra que para se tornar cristão precisa receber o batismo, receber o Espírito Santo. Vocês lembram que a comunidade de Éfeso está cheia de discípulos de João Batista, é necessário passar pelo batismo para receber o Espírito Santo. Depois nós vimos aí a resistência dos judeus nas sinagogas para aceitar o caminho. Caminho é o nome que se dá ao cristianismo. Por 9 vezes vai aparecer esse termo no Atos dos Apóstolos. O Paulo vai romper com o judaísmo e vai começar então a pregar fora das sinagogas. E por fim, nós vimos aí como que o cristianismo cria uma resistência ao charlatanismo das práticas mágicas que existiam em Éfeso. Judeus que queriam fazer milagres em nome de Jesus, mas por puro charlatanismo, dessas práticas mágicas. Hoje nós vamos então aí entrar num ponto central do Ato dos Apóstolos, que já vai sendo lentamente o anúncio aí, tanto da morte do Paulo, embora o Lucas não fale dessa morte, ele fala da prisão, como também aí do fim do Ato dos Apóstolos. Aqui vamos dizer que nós vamos descer a montanha desse livro chamado Ato dos Apóstolos. O grande objetivo do Atos, nós vimos lá atrás, é o Lucas. O Lucas quer narrar aí como que o cristianismo foi se desenvolvendo a partir da cidade de Jerusalém até chegar aos extremos da terra. Nesse caso aqui, os extremos, principalmente aqui a cidade de Roma, que era o grande centro do mundo naquele período. Então esse vai ser o objetivo que o Lucas vai procurar trabalhar. Esse capítulo hoje especificamente nós vamos ver o episódio relacionado ao conflito que vai existir entre as práticas cristãs e também aí as práticas da magia e da idolatria em relação a outras divindades, especificamente aqui em relação à deusa Ártemis. Vamos falar bastante disso hoje para a gente entender um pouco esse processo. A cidade de Éfeso era uma grande cidade, a principal cidade da Ásia Menor, vocês vão ver aí pelo mapa. E lá nessa cidade da Ásia Menor, Éfeso, que era o ponto de encontro entre a cultura ocidental e a cultura oriental, uma cidade muito importante nos seus aspectos econômicos, principalmente, havia um grande templo dedicado à deusa Ártemis, a deusa Diana para os romanos, a deusa da fertilidade, da fecundidade. Essa divindade aí, ela tinha um grande templo na cidade de Éfeso, um templo que, segundo os pesquisadores, chegava a ter 130 metros de comprimento por 70 de largura. Um grande centro religioso do mundo antigo. Aqui, então, a história conta que Paulo ele está indo embora da cidade de Éfeso, mas antes ele manda 2 discípulos dele para preparar o caminho até Jerusalém. Aqui o Lucas está comparando Paulo a Jesus Cristo. Se você pegar o versículo 22 e 23, peço que você leia a tua Bíblia, você comparar os versículos 22 e 23 do capítulo 19 com o capítulo 9, versículos 51 e 52, você vai perceber que Jesus faz a mesma coisa. Jesus manda 2 discípulos à frente para ir até a Samaria, para poder preparar a sua chegada até Jerusalém. Aqui o Paulo está mandando 2 discípulos para a Macedônia, para preparar a ida dele para Jerusalém e de Jerusalém até Roma. O Paulo vai dizer que ele precisa ir, na verdade esse precisar ir é a vontade de Deus que manda ele ir até Roma. Não esquecer que os romanos matam Jesus, Roma vai matar Paulo. É só para você comparar que os caminhos do mestre é o mesmo caminho do discípulo. É isso que a leitura teológica que Lucas está nos apresentando. Então esse devo ir é essa vontade de Deus, tá? Por quê? Porque a morte para os que seguem Jesus, na verdade, é uma coerência em relação ao discipulado.
ser coerente a Jesus pode nos levar à morte, está dizendo aqui o Lucas. Os discípulos enviados aí pelo Paulo serão aí Timóteo e Erasto, que vão até a Macedônia preparar esse caminho, enquanto Paulo fica um pouco mais na cidade de Éfeso. Aí vai acontecer um episódio de um conflito. Demétrio, um artífice, né, um responsável por fazer estátuas da deusa Ártemis, vê que as pregações do Paulo estão prejudicando o comércio das imagens, da venda das imagens. E aí esse Demétrio vai articular-se com outros artesãos para poder então levar aí 2 discípulos do Paulo para o teatro de Éfeso. Vocês estão vendo aí nas imagens o atual teatro de Éfeso hoje, o teatro que cabia aí 25 mil pessoas na época. Então vai ser arrastado aí 2 discípulos do Paulo, tá, até o teatro, e ali vai ter uma grande confusão. Esses 2 discípulos são Gaio e Aristarco. Eles serão levados presos a esse teatro. O conflito aqui, basicamente envolvendo Ártemis, é da dimensão religiosa, econômica e política. Economicamente, os artesãos se sentem prejudicados com a pregação de Paulo, dizendo que essas imagens são feitas por mãos humanas e não representam a divindade. Politicamente, a deusa Ártemis, ela representa a cidade. Ir contra ela seria o mesmo que ir contra a cidade. E religiosamente, se mexeu no sagrado daquela cidade, porque a Ártemis é a deusa sagrada para o povo efésio, né? Então, ou seja, para proteger a sua área econômica, os artesãos eles articularam um debate também político e religioso, atraindo uma grande multidão para o teatro. Muitos estavam ali, segundo o texto do Atos, sem saber até por que estavam, mas estavam ali. De repente, o Paulo se vê na necessidade de defender os 2 discípulos. Amigos do Paulo, discípulos do Paulo, não deixam ele interferir, porque o Paulo poderia morrer ali mesmo. Um judeu de nome Alexandre, que o texto fala ser um escriba da cidade, é o que vai tomar a defesa desses cristãos. Aqui é importante observar que muitos confundiam ainda o cristianismo, o caminho, como sendo um braço do judaísmo. Se esses cristãos fossem prejudicados, o judaísmo também poderia sê-lo. Por isso que esse Alexandre toma partido de defesa em relação ao cristianismo. E a defesa dele é muito clara. Se vocês têm alguma crítica em relação aos 2, faça isso nos tribunais devidos dos magistrados ou nas assembleias devidas. Isso dizendo para o Demétrio: Demétrio, você e os artesãos, se tem alguma crítica aos 2, faça no lugar devido. E não aqui, porque isso aqui não é nem uma assembleia regular. As autoridades podem pensar que estamos fazendo aqui um movimento vamos dizer, de rebeldia e pode nos prender. Então vamos para casa, porque isso não é nem lugar para fazer isso. E a multidão vai ser dispersada segundo o texto. Isso é muito importante. Aqui um dado interessante. O Lucas ele quer nos dizer uma coisa muito importante por trás de toda essa reflexão. O cristianismo ele se coloca contra as idolatrias, contra as práticas mágicas, não apenas por uma questão religiosa, mas também por uma questão de essência do evangelho. O evangelho ele é baseado na partilha, o evangelho é baseado na fraternidade, na socialização de bens. Lembra lá que o Lucas fala que os cristãos tinham tudo em comum? Aqui, a idolatria ela leva ao acúmulo. As pessoas passam a vender e ganhar em cima disso, em cima da boa fé das pessoas. Então o Lucas está criticando isso. Quem quer ser cristão tem que pensar na partilha e não nos acúmulos. A idolatria ela leva a acúmulo. Pessoas vendem imagens e vão ganhar em cima disso e vão ficar ricos enquanto outras estão sendo empobrecidas. Também é uma crítica econômica muito forte que o Lucas está dizendo aqui. O modelo do cristianismo de partilha de vida, de partilha de bens, não se adequa a esse partido que acumula, religioso que usa a religião para enriquecer. O cristianismo é contrário a isso. Então é uma crítica religiosa sim, que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Está ok, mas também tem uma crítica aí econômica também, que o cristianismo deve buscar a partilha, não o acúmulo. Isso é muito importante para que a gente entenda isso. A partir de agora, então, nós vamos observar que lentamente o Paulo começa a traçar o seu destino. Agora é crise em cima de crise, até chegar à cidade de Roma.
Dois pontos para a gente finalizar aqui. Primeiro ponto, o Paulo nas suas cartas, principalmente a carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 15, 32, depois 16, 9, e na 2 Coríntios 1, 7, 10, vai dizer das várias tribulações que ele teve na cidade de Éfeso. É possível que o Paulo tenha sido inclusive preso na cidade de Éfeso, nós não sabemos o motivo. O Paulo narra isso, o Lucas não narra. O Lucas quer narrar um cristianismo vitorioso, que cresce, tá? Então ele evita de falar dessas questões. Por outro lado, esse episódio da deusa Ártemis, só o Lucas narra. Paulo não narra isso em lugar nenhum. O Lucas quer ressaltar que cristianismo e idolatria não se dão. Que cristianismo e acumulação não se dão. Ok? É isso aí. Até o próximo programa aqui da formação do Ato dos Apóstolos.